Qual a importância para o senhor da hermenêutica e da exegese hoje? O que o senhor tem visto? Eu fiz até essa pergunta também para um outro pastor amigo nosso. A aplicação, o uso da hermenêutica, da exegese, da exposição do sermão nos nossos púlpitos. Como é que o senhor tem analisado, o senhor que é um homem cuidadoso? A hermenêutica, ela lida com o texto. A exegese lida com as palavras. A hermenêutica, ela cuida da questão de texto e contexto. A exegese, ela é específica sobre as palavras. Dada aí a necessidade, que eu sempre digo, de se estudar, preferencialmente, línguas originais. As línguas semíticas ajudam muito nesse particular. E aí é preciso ter cuidado, porque tem muita gente copiando o que vê na internet e o que alguém fala. E às vezes as pessoas sobem no púlpito e dizem assim, não, porque no original é isso. E quando você abre a Bíblia e vê o texto hebraico ou o texto grego, ou até porção do aramaico, você vê que não é verdade. Até no latim você vê que não é. Então, a importância da hermenêutica. A importância da hermenêutica é que ela te centraliza, te doutrina no aspecto de você obedecer o contexto imediato, contexto remoto, o texto, o pré-texto e o pós-texto. Da exegese, qual é a contribuição dela? É que você pega a palavra, e daí tem um detalhe da exegese interessante, que, por exemplo, não é só o significado da palavra. Tem que entender o que aquela palavra diz, porque às vezes as palavras são idênticas em vários locais. A escrita é a mesma. Só que tem que entender, eu digo a escrita na língua portuguesa, sim. Tem que entender o que ela quer dizer naquele texto. Por exemplo, eu uso sempre o seguinte, você vê, a palavra fé. A palavra fé tem vários significados na Bíblia. Uma hora a fé está ligado à parte espiritual, uma hora a fé está ligado ao conjunto de doutrinas, uma hora a fé está ligada à vida cristã. Então, você precisa conhecer a hermenêutica, fazer hermenêutica, que é a arte da interpretação, a ciência que interpreta a Bíblia corretamente, e fazer a exegese, que é extrair o que o texto quer propor, para você poder conseguir montar um sermão. E outra coisa, tem que ser fiel ao que o texto está dizendo. Posso dar um exemplo? Sim. Olha só, muitas vezes eu escuto no púlpito, e eu vou falar de duas coisas. Um texto lá de Isaías, aquele texto de Isaías, quando há crentes antigos, pastores e tudo, diz assim, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Aquilo ali jamais poderá utilizado para nós no sentido positivo. E você vê isso, as pessoas falando isso de forma natural. Verdade. Não é? Aquela reunião ali, eles estão ali, está o ourives e o artífice se unindo para fazer ídolo. E Deus está usando ali a gente chama isso uma palavra retórica, dizendo para eles, dizendo que eles estão fazendo, olha, vocês se unem, diz um ao outro, ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te para me afrontar. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo que eu também ouvi durante muitos anos, Isaías diz isso, e um salmista também diz isso, Asaf diz isso assim, abre a tua boca e eu te encherei. Eu me lembro que quando era novo, convertido, um pastor sempre dizia, quando ele falava que ia me dar oportunidade, eu começava a tremer, com medo. Aí ele dizia assim, abre a tua boca e eu te encherei. Aí o que eu entendi? O que muita gente entende, que Deus ia dar a palavra. E não é. O texto, é muito interessante esse termo hebraico. Esse termo diz o seguinte, Israel, o contexto é esse, Israel está procurando outros deuses para se saciar. Aí Deus está perguntando ele, a pergunta é retórica. Interessante. Esses deuses não podem te matar a fome. Mas se a fome é o seu problema, abra a tua boca
que eu te encherei. Percebeu o que eu quero dizer? Sim. O cuidado que precisa ter com o texto, que as pessoas envergam o texto bíblico. E a pessoa que é neófita, que não conhece, pregou muito, mas na verdade a pessoa distorceu o texto todo. E aí a pergunta é: quem vai pagar essa conta? É quem falou, é quem ouviu e também quem tem o poder na mão de corrigir não faz. Esse pastor que eu falei, pastor Valdir Neves, meu pastor, foi o primeiro pastor que eu tive. Eu me lembro que foi um pastor presidente de uma igreja grande aqui no Rio de Janeiro, no dia de ceia lá. Aí ele chegou, a ceia já havia começado, ele sentou, o pastor abriu espaço, ele sentou do lado. E aí, na hora de apresentar os elementos, ele apresentou, o pastor apresentou, o nosso pastor pediu um obreiro para apresentar o pão, aí fez aquela oração, aquela coisa, aí deu o cálice para ele apresentar. Aí ele pegou no microfone, né? Orou. Aí, quando terminou de orar, falou assim, esse pastor presidente de uma grande igreja aqui no Rio de Janeiro, falou assim: agora você vai tomar esse cálice e vai sentir gosto de sangue na boca. O pastor levantou na hora, pegou o microfone: irmãos, você não vai sentir gosto de sangue nenhum, porque isso aí não é sangue, e isso aí nem vinho é, isso é suco de uva. Alguém pode ter pensado assim: poxa, envergonhou o pastor, mas se ele não fala isso, aquele povo que estava lá, a igreja estava assim, ó, nem todo mundo vai voltar para depois receber a correção. Entendeu onde eu quero chegar? Sim, sim. Então, em nome da ética, a gente deixa passar muita coisa no púlpito que pode fermentar no meio de um rebanho. No meio de um rebanho não pode fermentar. Tem que ter esse cuidado. Corrige com candura. Na hora. Chama e fala. Se não pode falar naquela hora no púlpito, para não envergonhar a pessoa, pelo menos, irmão, ó, semana que vem nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Pronto. Chama a pessoa e diz: ó, você se equivocou. Nenhum problema, porque no afã de ficar bem com todo mundo, a gente fica mal com Deus e com a nossa responsabilidade de Bíblia. A gente tinha muito essa questão, né, desse cuidado. E pastores, eu congreguei com um pastor que ele também tinha esse cuidado, e ele, se de fato ali no altar tivesse um deslize, uma colocação que viesse ferir aquilo que era de fato o texto estava dizendo, ele também repreendia, ele chamava. Eu acho que a gente perdeu um pouco disso, né, pastor? Acho que nossas igrejas perderam um pouco disso. Eu acho que por causa da questão da ética, a gente foi deixando, isso foi crescendo. Só que tem o outro lado também, né? Muitas pessoas correm o risco de serem feridas, machucadas, porque a gente falou de uma coisa que, do cuidado, o senhor falou da palavra, que assim, é um texto que ele pregando errado parece ser certo. Uma ou outra ajudou e... Agora, existem situações que, de fato, as pessoas são feridas, machucadas, e não é que o texto, o senhor vai me entender, não é que o texto está certo, mas a pessoa ouve aquilo ali e vai para casa animada, avivada, gritando, né? Mas existem situações em que pessoas são feridas, são machucadas, são colocadas para fora por causa de um erro bíblico, por causa de uma exposição errada. O senhor acha que a gente, hoje, o afastamento, e aqui a gente está caminhando para o fim, eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor. O afastamento do seminário, das pessoas do seminário, do ensino, do aprendizado, tem contribuído para essas coisas permearem a nossa igreja? Eu não tenho dúvida disso. Nós estamos vivendo uma época, o bispo André Carlos e o irmão Paulo, nós estamos vivendo uma época em que a palavra de Deus está sendo escanteada, de alguma forma. E aí é muito interessante que o próprio João, em Apocalipse, já disse isso. João diz isso na sua epístola, Pedro fala isso, Paulo fala em vários momentos dessa questão. Então, para mim, qual é o
o pouco de entendimento que eu tenho acerca disso. Há uma guerra no mundo espiritual contra a palavra de Deus, para que nós não tenhamos tempo para a palavra, que não deamos crédito à palavra e também que não deamos oportunidade para que a palavra de Deus seja exposta. Então, isso é fato verídico. Você chega num culto, controla o tempo de um culto, eu estou falando de forma geral, igreja. Culto, de uma forma geral, vê o tempo que se dá para a exposição da palavra. Aí, quando eu digo o tempo que se dá para a exposição da palavra, é o tempo em que a palavra é pregada, não é aquele tempo de testemunho, aquele tempo de barulho. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando também nada. Você acaba que não explica. O senhor já deve ter pego, com certeza o senhor também, casos em que o pregador lê um texto e fala tudo menos do texto que ele leu. Então, o seminário esvazia, e aí eu acredito isso a duas coisas. Primeiro, o tempo final que nós estamos vivendo, é essa época em que a palavra de Deus, que é o que Paulo diz à igreja de Tessalônica, eles preferem crer na mentira do que na própria palavra. Você vê aí, eles estão massificando, tentando reescrever a Bíblia, né? Porque estão classificando a Bíblia como livro comum e a perseguição está evidenciada com relação ao povo que apregou o que está nesse livro. O problema não é o livro. O problema não é o livro. O problema é o que está no livro, né? O problema não é o livro, porque livro por livro tem vários. E eles poderiam perseguir qualquer livro, mas eles preferem esse aqui. Eu não sei se o irmão se lembra Hitler, na Alemanha, quando ele entrou naqueles museus, naquelas bibliotecas, ele queria acabar com a Bíblia. Tinha milhares de livros lá, mas ele queria acabar com a Bíblia. Por que ele queria acabar com a Bíblia? Não é porque a Bíblia é o livro que aponta o homem às suas mazelas. Aponta o caminho, mas aponta as mazelas. Então, não há interesse. Eu vou falar um negócio aqui que talvez não seja surpresa para o senhor. Eu já estive pregando em igreja há pouco tempo em que não se usa mais a Bíblia. Já estive pregando em igreja que só usa o Novo Testamento. Já estive numa igreja que o pastor falou, não, aqui a gente não usa mais a Bíblia, não. E aí a pessoa vai, faz uma exposição de um assunto, resolve falar dele e um abraço. Aí, o que ocorre? O esvaziamento do seminário ocorre principalmente pela guerra espiritual contra o ensino e, em segundo lugar, questão de prioridade. Uma pessoa que é chamada, o irmão me perguntou sobre o meu ministério. Quando Deus me chamou ao ministério, eu disse para Deus, eu fiz uma aliança com ele, que eu não iria exercer meu ministério sem uma dedicação total. Então, há pessoas hoje que querem, porque querem, almejam o episcopado, almejam o ministério, mas não querem melhorar. Se você ligar, olha, entra aí no Instagram, no Face, no Twitter, aí tem lá vários cursos, 4 meses, sai pós-graduado, 3 meses, manda R$140, já te mando com diploma, para a pessoa conseguir o diploma para ser consagrado, ser ordenado alguma coisa. Então, primeiro, o descrédito da palavra de Deus por causa do fim dos tempos, é desse jeito que vai acontecer daqui para pior. E segundo, questão de prioridade. Uma igreja, um ministério que prioriza a Bíblia, prioriza a palavra de Deus, eu duvido. Sabe por quê?
vou encerrar com essa palavra, para depois devolver ao senhor. O senhor é pastor, pastoreou igrejas. Hoje é um bispo, mas é pastor, pastoreou igrejas. Obreiros do senhor, pessoas, lhe ajudaram, lhe apoiaram onde o senhor trabalhou. Mas veja, a igreja que o senhor pastoreou, e se estivesse pastoreando até hoje, os obreiros poderiam estar no seminário. O seminário tem um tempo. O ministério na igreja continua. Então, se ele vai estar ausente, é só por um período. Então, deixa ele se aplicar. Porque ele vai melhor servir a Deus e ao ministério. Quanto maior conhecimento e experiência bíblica com Deus ele tem. Depois ele vai voltar para exercer com maior excelência. Mas hoje o seminário é preterido porque nós temos tantas outras coisas para nos preocupar. Meu Deus.